Você foi cancelado. O movimento woke e sua falta de relativismo moral estão impondo uma moral que quem quer impor não tem. Nesta nova consciência social, as ideias que não entram na categoria de aceitáveis são consideradas radicalmente imorais. O termo cultura woke é uma expressão de origem americana que se refere à incorporação de narrativas progressistas em várias formas de mídia, como filmes, séries, entretenimento e até mesmo discursos políticos e sociais. Já pensaram na morte? Então, se escutar a palavra progressista, fuja, de progresso não fica nem na palavra, a não ser que você queira algo obscuro e imposto por um grupo. Em muitos aspectos, essa onda woke lembra o politicamente correto dos anos 90 e sua ênfase em controlar a linguagem, modinha que não emplaca. Os ativistas atuais tendem a se indignar por qualquer expressão que pareça problemática e controversa a eles, por palavras que, no ambiente atual, não só são consideradas ligeiramente polêmicas, como têm consequências. Ou seja, os conhecidos mimizentos. Os mimizentos são pessoas que não aceitam o contraditório e não têm conhecimento, e sem os devidos argumentos de resposta, tentam plantar aquilo que acreditam. De acordo com o dicionário de Oxford, a palavra woke significa estar consciente de questões sociais e políticas, especialmente o racismo. O dicionário de Cambridge afirma que ela está relacionada à luta contra a desigualdade, uma causa frequentemente apoiada pelo socialismo e pela esquerda americana, mas só que não, vai muito além e fora deste contexto que está bem longe. Ou seja, não existe uma definição correta. Ao contrário do que acontece na maioria das correntes da esquerda intelectual, e se você não sabia, os tais intelectuais são em massa da esquerda, então, o movimento woke não tem nada de relativista. Quando uma pessoa recebe o qualificativo de problemática, corre perigo de acabar cancelada, desaparecida. Essa nova consciência é um fenômeno maniqueísta. As ideias e os comportamentos que não entram na categoria de aceitáveis são consideradas radicalmente imorais. Nas pesquisas relacionadas, nomes como Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, Marx e Jean-Paul Sartre surgem como figuras influentes na formação dessa cultura. Grandes marcas em todo o mundo estão adotando essa cultura e tentando implementá-la de várias maneiras. E muitas delas acabam sendo boicotadas, o que fazem voltar atrás em seus argumentos. Por exemplo, ao comprar uma calça você pode se deparar com anúncios pró-LGBT em suas costuras. Ao comprar um café, ele pode ser anunciado como vegano, até porque nunca vimos um café carnívoro, não é mesmo? Até mesmo jogos de tabuleiro estão incluindo cartas com linguagem neutra. Além disso, há uma tendência crescente de sexualização infantil na publicidade, explorando os instintos mais básicos das pessoas. O sistema está partindo para o tudo ou nada, pegando a base da família, que são as crianças. Em resumo, a cultura woke é uma tendência que promove narrativas progressistas em diversas formas de mídia, mas sua aplicação e impacto têm gerado debates acalorados em todo o mundo, especialmente no Canadá, onde questões como o aumento da falta de moradia e da criminalidade estão ligadas à permissividade em relação às drogas viciantes. Você ainda não é inscrito no canal? Você pode se inscrever agora mesmo. Mas claro, fique à vontade para isso e não poderia deixar de dizer meu muito obrigado. Bom, agora vamos continuar? No contexto do Canadá, sob o governo de Justin Trudeau, o país tentou se posicionar como líder global em política progressista. No entanto, isso resultou em reformas radicais, como a militarização da sexualização e a promoção da ideologia de gênero. Também houve discussões sobre a legalização de overdoses de drogas, aumento da criminalidade e restrições à liberdade de expressão. O aumento na falta de moradia e na criminalidade no Canadá nos últimos anos é alarmante, com o uso aberto de drogas se tornando um grande problema nas grandes cidades, como Vancouver, Toronto e, claro, a capital canadense Ottawa. As mortes por overdose aumentaram drasticamente, e questões como a distribuição de drogas pesadas e a desestigmatização de substâncias como o fentanil e a metanfetamina estão gerando debates acalorados.
Isso também está acontecendo em outros lugares do mundo, como no Brasil, onde o STF debate a legalização de certas quantidades de drogas, seguindo o exemplo da Califórnia e do Canadá. Mas aqui no Brasil o começo dessa discussão são em torno do cannabis, e este é o problema, não fica só aí, é só a ponta da discussão. Ou melhor, a ponta do iceberg. Essa permissividade em relação às drogas viciantes, como o fentanil e a metanfetamina, é apontada como a raiz do problema em muitos casos. Se fosse possível eliminar essas drogas da equação, grande parte dos problemas relacionados à falta de moradia, criminalidade e saúde pública provavelmente diminuiriam significativamente. Mas como permitir um tipo de droga e outras não? Não existem controles sobre isso. Se não existe controle em um país de primeiro mundo, podemos imaginar aqui no Brasil como seria. No entanto, a discussão em torno desse assunto tornou-se cada vez mais polarizada. Enquanto alguns argumentam que a legalização e a regulamentação das drogas podem reduzir os danos à saúde pública e combater o mercado negro, outros argumentam que isso pode agravar a situação, incentivando o consumo e a dependência. Mas todos sabem que quem vende o produto ilegal hoje, não venderá legal amanhã, a ilegalidade sempre estará presente e tende a aumentar com uma tal regularização, já que o cliente vai comprar de quem vende mais barato sempre, e será mais barato no mercado negro já que não tem impostos. No Brasil, por exemplo, a discussão sobre a legalização de certas quantidades de drogas pelo STF que legisla no país, trouxe à tona preocupações semelhantes. A pergunta crucial é como equilibrar a proteção da saúde pública com a preservação da ordem social e da segurança. E aqui no Brasil a estrutura é muito ruim, se colocar em comparação com o Canadá e Estados Unidos. O outro problema de liberar quantidade aqui no Brasil é: o produto ainda continua ilegal e ilícito, isso só beneficia o tráfico e ninguém mais. Além disso, a conexão entre a cultura woke e essas questões é complexa e multifacetada. Enquanto alguns acreditam que a cultura woke está contribuindo para uma abordagem mais permissiva em relação às drogas e à criminalidade, outros a veem como uma resposta necessária para abordar questões de desigualdade e injustiça social. Em última análise, a situação no Canadá e em outros lugares do mundo é um exemplo das tensões e desafios que enfrentamos ao tentar equilibrar questões de justiça social, saúde pública, segurança e liberdade de expressão. É um debate complexo e em evolução, com diversas opiniões e perspectivas em jogo. Outro problema que está se espalhando no mundo globalizado, com destaque para o Canadá, mas também com tendência a se espalhar em algumas regiões do Brasil, é a questão da ideologia de gênero. É importante notar que não se trata de ter uma mente fechada, mas sim de compreender um contexto bem diferente, que não deveria exigir muita explicação, pois é algo bastante compreensível e visível. A ideologia de gênero levanta a questão de até onde podemos determinar o que uma pessoa será quando crescer. A pessoa mais indicada para fazer essa escolha é o próprio indivíduo, mas apenas depois de ter crescido e se desenvolvido mental e emocional para isso. No Canadá, há um esforço para eliminar as noções de masculinidade e feminilidade, permitindo que cada indivíduo defina sua identidade de gênero. Isso significa que crianças que podem ter características afeminadas estão sendo orientadas a se identificar como gays, o que é problemático, pois isso não deveria ser uma regra. Não há absolutamente nada de errado em ser afeminado ou em desafiar as normas tradicionais de gênero. Cada pessoa é única, e isso inclui sua expressão de gênero. No entanto, o que parece estar acontecendo é uma pressa em rotular e categorizar as crianças em estágios precoces de suas vidas, em vez de permitir que elas explorem naturalmente sua identidade ao longo do tempo, o que costuma acontecer durante a puberdade. A ideologia de gênero parece estar se baseando em situações pessoais de pessoas, que ao passarem por diferentes estágios de suas vidas, percebem que suas experiências de gênero podem não ser tradicionais. No entanto, essa é uma jornada individual que sempre ocorreu de forma natural ao longo da história humana. Uma enfermeira registrada e jornalista freelance, em entrevista ao The Telegraph, compartilhou sua experiência como mãe solteira de 2 meninos. Ela explicou que começou a falar sobre a ideologia de gênero nos últimos 6 ou 7 anos e que está lutando para manter sua licença de enfermagem por conta disso.
A controvérsia começou quando ela apoiou a colocação de um outdoor de apoio a J.K. Rowling, o que atraiu muita atenção em Vancouver, uma cidade com uma grande população de pessoas de orientação política esquerdista. Isso desencadeou uma investigação e demonstrou como a cultura de cancelamento e a promoção do transgenerismo se tornaram temas sensíveis no Canadá. As escolas no Canadá têm provocado fortes reações, especialmente entre alguns pais que pertencem a comunidades étnicas minoritárias no país. O multiculturalismo tornou-se uma parte central da visão de identidade canadense defendida por Justin Trudeau. O que está acontecendo é a imposição da ideologia de gênero nas crianças, e os pais têm pouca ou nenhuma influência sobre isso. Um entrevistado, de origem indiana, relatou a experiência de seus filhos no Canadá. Seu filho frequenta uma escola alternativa dentro do Conselho Escolar do Distrito de Toronto, que enfoca as artes e a justiça social. Nos últimos anos, essa abordagem se tornou extremamente radical, com uma tentativa direta de impor a ideologia de gênero de maneira agressiva, quase forçando a goela abaixo de todos. Um episódio ocorreu quando os pais receberam um e-mail anunciando uma atividade chamada Odisseia de Gênero. O conteúdo do e-mail solicitava que os pais enviassem seus filhos para a escola usando roupas do sexo oposto para um desfile de moda. Os professores também iriam participar, vestindo roupas do sexo oposto. Isso estava sendo proposto para crianças da quarta série, com idades entre 4 e 11 anos. Essa iniciativa levanta preocupações sobre como as crianças estão sendo ensinadas sobre sexualidade e gênero, tudo isso sem o consentimento dos pais. O Canadá parece estar se tornando um campo experimental para diversas mudanças sociais. Um exemplo disso é a legislação de eutanásia extremamente liberal que foi aprovada em 2016, permitindo o suicídio assistido para canadenses com doença terminal. Isso indica uma tendência em que uma mudança leva a outra, e assim por diante, muitas vezes de forma gradual para que a população não perceba completamente o impacto gerado. O Canadá passou por uma transformação significativa nas últimas décadas, abraçando o multiculturalismo e a diversidade religiosa. No entanto, essa diversidade também trouxe à tona conflitos de valores, especialmente no que diz respeito ao suicídio, visto como um pecado em algumas tradições religiosas. Na política canadense, a falta de uma oposição significativa no parlamento também é notável, pois ela não existe. O país parece ter avançado rapidamente em direção a leis e culturas estranhas, às vezes em um ritmo até mais acelerado do que lugares como a Califórnia. A ênfase crescente na identidade de grupo e nos direitos de grupo também está mudando a paisagem cultural e política do Canadá, enquanto o país se orgulha de sua reputação de ser amigável e não confrontativo. No entanto, essa gentileza excessiva pode ser vista como uma fraqueza, e há uma preocupação de que a compaixão possa ser manipulada por aqueles com intenções questionáveis. Em meio a essas transformações, fica a mensagem de que cada pessoa deve ser quem é e criar seus filhos de acordo com seus valores e crenças, sem a imposição de ideologias por parte de um grupo de pessoas. A resposta sobre como criar e guiar os filhos deve ser uma escolha individual, que só pode ser feita quando eles crescerem e descobrirem por si mesmos o que desejam ser, sem imposições externas ou plantadas. Mas o movimento woke também se transformou em uma obsessão à direita, que se indigna porque algo ou alguém foi cancelado. Ser contra o acordo permite hoje aos políticos conservadores se unirem por uma nova causa, mas a revolta causada por cada caso de cancelamento cultural está atrapalhando a direita, impedindo de fazer uma reflexão política mais profunda. Sem perceber, a direita está fortalecendo essa cultura. Afinal, se não somos capazes de convencer alguém de que um fato é fato, ainda que ele se mostre óbvio e gritante, poucas coisas restam à utilidade da razoabilidade. Existem muitas coisas para serem feitas, mas os poucos que não fazem, tentam de tudo para atrapalhar os que querem fazer. Não é muito difícil de entender, basta não discutir o assunto. Existe aquele ditado: uma coisa que não é falada, logo não é lembrada. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Continue sintonizando o canal DocZoom. DocZoom, documentários incríveis você encontra aqui. Nos vemos no próximo vídeo.